E aí, quem se manifestou hoje foi a Joyce Hasselman. Ela já tinha se manifestado na semana passada, mas ela participou de uma entrevista no Metrópolis, né? Aqui com a... Deixa eu até pegar para vocês os nomes para a gente dar o crédito dos jornalistas, que foi com a Cíntia Chagas, esse outro que eu acabei esquecendo o nome dele. Mas, enfim, daqui a pouco eles vão falar, provavelmente. E vamos ver um pouquinho da Joyce Hasselman falando de tudo isso aí, para a gente dar aquela desopilada. Enquanto isso, gente, bora lá, através do Superchat, Super Stickers, vamos! Seguinte, essa crise passou a ser explorada tanto pelo PT quanto pela direita. Os aliados do presidente Lula têm compartilhado memes que associam a ex-primeira-dama ao PT, mas por motivos diferentes. Entre petistas circulam montagens que apresentam Michele como funcionária do mês do partido, em referência ao vídeo em que ela faz críticas a Flávio Bolsonaro. Já entre bolsonaristas, parlamentares têm divulgado imagens da ex-primeira-dama vestida como militante petista. Essas montagens dos aliados de Jair Bolsonaro também fazem referência a uma declaração de Michele sobre a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, que foi lançada pelo governo Lula. Na ocasião, ela afirmou que a iniciativa representava um sonho realizado, frase que passou a ser usada para associá-la ao PT. Antes da gente começar a nossa discussão, já quero chamar mais um intervalo comercial para quem nos acompanha aqui na Fast TV. A gente volta muito rapidamente com o nosso debate. E continuamos por aqui no YouTube. E o PT de bobo não tem nada, claro. Está aí o seu espaço para ser reeleito? Ah, com certeza, né? Michele, ela deu um tiro no pé do Flávio, não foi no próprio pé, foi no pé do Flávio. Então, o PT de bobo não tem nada. Claro que ele vai se aproveitar de qualquer vírgula, qualquer coisa, ainda mais de um vídeo de quase meia hora em que ela, né, desce a lenha no Flávio Bolsonaro. Então, é óbvio que o PT vai se aproveitar e é óbvio que os bolsonaristas, que ainda mantêm um gabinete do ódio, né, mas não oficial, né, com menos recursos, mas eles são especialistas nisso. Né? Eu passei por isso durante 3 anos e meio, fui a persona mais atacada de todos os tempos nas redes sociais, entre homens, mulheres, artistas, enfim. Né, quando tinha o gabinete do ódio funcionando dentro do Palácio do Planalto, com ramificação no Brasil inteiro. Então, eles sabem fazer muito bem, eles sabem se articular muito bem. À época, eles se articulavam com um grupo de Instagram. Então, um grupo de Instagram, eles continuam, né, fazendo e vão, né, se precisar, atacar mais a Michele. Vão atacar mais a Michele porque não tem nenhum tipo de cuidado, né? Ali a gente já viu cuidado entre eles, né? E é claro que o PT vai se aproveitar. Bobo seria se não se aproveitasse. Né? Em política, infelizmente, do pescoço para baixo, tudo é canela. Então, assim, tanto um lado quanto o outro se aproveitam, né? Então, nesse ponto específico, eu tenho vários senãos com a Michele, mas vários. Eu acho ela um horror de pessoa. Mas, nesse caso, eu me solidarizo com ela, porque sei o que é viver essa parte, né, de você apanhar dia e noite dentro da internet. Bom, já aproveito para convidar quem está na Fast TV para nos acompanhar aqui no nosso debate e eu passo a bola para o Felipe. Felipe, tudo isso que a Michele vem fazendo, desde a divulgação dos vídeos, até antes, né? Porque todo mundo cobrava apoio da Michele à campanha do Flávio e ela se mantinha em silêncio, publicando mensagens que ninguém conseguia traduzir nas suas redes sociais, né? Sempre usando a palavra da Bíblia, a palavra de Deus ali, ninguém conseguia entender muito bem o que ela estava querendo dizer. Na política, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Ela usava o seu caminho para fugir de respostas óbvias que ela precisava dar. Mas tudo isso que ela vem fazendo acabou ajudando a campanha do presidente Lula. De que forma? Óbvio, os números a gente viu nas pesquisas eleitorais, mas teve outro tipo de impulsionamento que isso pode ter dado? Não, certamente, né? Certamente a Michele Bolsonaro acabou ajudando, né, o governo Lula, né, no projeto de reeleição. Até porque, no momento que estava a imprensa olhando para a questão do PT da Bahia, né, a ligação do Jacques Wagner, líder do governo, do Senado Federal,
com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master, no momento de ressoar essa notícia, o que aconteceu? Aconteceu o vídeo da Michelle Bolsonaro, que acabou abafando, né, essa matéria muito ruim do governo. A Michelle Bolsonaro atrapalhou e muito, né, a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu consigo enxergar, né, um dedinho ali de algo positivo para a estratégia do Flávio Bolsonaro. A Câmara dos Deputados vai poder saber me dizer isso. A Michelle, de fato, tem esse poder dentro da família e hoje a ausência dela na campanha do Flávio vai, de fato, prejudicar o apoio feminino e dos evangélicos? O apoio feminino do bolsonarismo raiz, não, porque esse vota em quem o Bolsonaro mandar, né? Então, é aquele apoio cego, né? Que está aí, vamos arredondar para 20% da população, né? Então, esse apoio cego não prejudica. O apoio daquele que está assim, olha, vou votar no Bolsonaro para não votar no Lula e tal, eu acho que pega um pedaço, sim. Dá uma desgastada, e no público evangélico, sobretudo, eu acho que dá uma desgastada, sim. A gente vê isso pelas pesquisas, né? Quem é que está deixando de dizer que tem uma intenção de voto em votar no Flávio? São essas pessoas, são as mulheres, né? E são as mulheres evangélicas, né? Especialmente. Então, eu vejo que há um desgaste. Poder era uma palavra forte. A Michelle não tinha poder, mas ela começou a ter esse poder no momento em que colocou os pés na política, que veio com o PL Mulher, que começou a viajar pelo Brasil, e ela gostou disso e soube se aproveitar disso muito bem. Então, hoje a Michelle tem um poder. Se ela quiser exercer esse poder, né, ela vai exercer esse poder. Mas tem um poder limitado também, né? Porque ela precisa do partido e precisa do aval do marido. Né? E eu continuo achando que o Bolsonaro foi feito de trouxa, que ele não soube de coisa nenhuma, ele viu o vídeo como todo mundo, né? Senão não tinha dado a briga que deu por conta desse vídeo. E o Bolsonaro não ia liberar um vídeo em que ela ataca o próprio filho dele. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Porque esse tipo de briga acontece muito entre os filhos. O Bolsonaro chama muitos filhos de vagabundos, falava isso na minha frente, aquele vagabundo, né, para chegar aos meus pés vai ter que comer muito feijão e tal, e não sei o quê. Especialmente do Eduardo Bolsonaro, ele xingava muito o Eduardo com essa palavra, né? Então, mas ele não ia liberar uma coisa dessa publicamente, assim, pelo que eu conheço do Bolsonaro, e eu conheço bem aquela peça. Então, a Michelle fez com a assessoria dela, ela tem uma assessoria paga pelo PL, né? Ela fez o vídeo, ela leu um TP, não é de improviso, dá toda aquela coisa de, estou desabafando, mas é um desabafo todo escrito, né? Todo montado. Inclusive, tem pontos de corte, pontos de edição ali no vídeo. Para quem tem olho clínico de edição de vídeo, a gente vê claramente. Então, ela tem um certo poder, sim, mas é um poder limitado. O Bolsonaro tem muito mais poder do que ela, né? Se ele quiser, né, simplesmente calá-la, ele vai conseguir. E aí, aqui, depois da gente ver a Joyce, eu quero agradecer aqui a Núria. Um beijo, Núria. Muito obrigada, gente. Se todo mundo que estiver aqui na live fizer isso, deixar aquele pingo de 2, aquele pingo de 3, a gente bate a meta rapidinho. Vamos lá? Ainda falta um pouco aqui para a nossa meta, a gente vai dar sequência, mas eu peço que vocês ajudem aqui pela continuidade do noite. Então, eu peço que vocês contribuam através do Superchat, através do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, tá? Então, vocês podem colocar aqui no Superchat ou no Super Stickers aqui do ladinho, ou aqui no Pix, folhademocrata@gmail.com. No Pix, gente, é só vocês avisarem no chat quanto vocês mandaram. Tá bom? Não esqueçam, eu não tenho acesso à conta. Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês ela falando aqui, né? A Joyce Hasselman falando, então, que o Bolsonaro ele não teria autorizado esse vídeo,
Mas tem uma outra coisa que eu sei que vocês querem saber, que é a tal da festinha do Flávio, né? Se ele participou, se ele não participou da festinha das astronautas, e também tiveram outras festas. Antes disso, eu vou colocar a questão da arma, que o Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o Exército entregue as armas de Bolsonaro à Polícia Federal, tá? A defesa do Jair Bolsonaro informou o ministro Alexandre de Moraes que 8 armas estão com o batalhão da polícia batalhão da polícia não, batalhão da polícia do Exército, não, tá certinho. A defesa de Jair Bolsonaro informou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que 8 das 10 armas do presidente a serem devolvidas estão no comando do batalhão da Polícia do Exército. Outras 2 foram entregues à Polícia Federal em abril, segundo a defesa, por decisão do Tribunal de Contas da União. Alexandre de Moraes manteve na última sexta-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro, mas com a condição de que todas as armas de fogo a ele vinculadas fossem recolhidas e entregues à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. A determinação se deu no mesmo documento de manutenção da prisão domiciliar, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista. A defesa tinha 48 horas para informar o paradeiro das armas e devolver. Agora, com a informação que o armamento está no Exército, o batalhão tem que entregar em 48 horas. Vamos lá. As armas que foram... aqui, ó. Confira as armas que devem ser levadas às superintendências da PF. Então, vamos lá. Pistola Forjas Taurus calibre 40 Smith Wesson, acesso restrito, tá? Pistola Glock calibre 9,19, carabina fuzil Springfield Armory calibre 7, que é também de uso restrito, espingarda Typhon, calibre 12, pistola Rex calibre 9,19 milímetros, Parabellum, pistola Sig Sauer calibre 9,19 milímetros, Parabellum, espingarda Maestro Arms Company, calibre 12 GA. Tá? A Polícia Federal também deve informar a Moraes de quem está na posse da carabina fuzil Caracal, calibre 5,45 e da pistola Caracal, armas que Bolsonaro afirma ter devolvido em abril. Tá? Então, gente, um arsenal de armas em nome do Bolsonaro, né? Mas estavam no Exército. Menos mal, a gente achou que estava na casa dele. Gente, imagina. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!